Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Lagos com SketchUp. Nessa aula aqui a gente vai trabalhar com curvas livres. A gente vai usar uma ferramenta excelente para a gente fazer curvas, 1000 vezes melhor do que as ferramentas de arco que o SketchUp tem. Então, sem mais delongas, bora desenhar os nossos lagos aí. Para começar, vocês vão ter que baixar duas ferramentas que a gente vai instalar dentro do SketchUp. E pode fazer o download aí, tá bom? Bom, agora vamos lá para o SketchUp e vamos instalar essas ferramentas aí. Vem aqui em Janela, Gerenciador de Extensões e vem nesse botãozinho vermelho aqui para a gente instalar as duas, tá? E aí você tem que ir até o local dos arquivos que você baixou, tá? Aqui no meu computador, eles vêm todos aqui para a pasta Downloads, olha eles aqui. Então vou clicar primeiro nesse LibFree do 6 e vou clicar em Abrir. Depois eu volto aqui no botãozinho vermelho, clico aqui no Bezier Spline, e clico aqui em Abrir também. Pronto, as ferramentas já estão instaladas aqui para a gente. Deixa eu fechar aqui. Pode ser que a ferramenta Bezier Spline já abra para você aqui no SketchUp, tá? Mas no meu caso, veja que ela não abriu. Para eu fazer ela aparecer, eu clico com o botão direito aqui e venho aqui, ó, BZ de Bezier, Toolbars. Pronto, aí ele aparece a barrinha aqui para mim, tá bom? Vou arrastar para deixar aqui em cima, para não ocupar espaço na minha tela aqui. Esse ponto aqui foi o ponto que a gente parou na aula passada. E a gente tem que fazer isso aqui voltar ao normal para a gente começar a desenhar o nosso lago aí, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir nessa caixinha de estilos, clica aqui, ó, nessa casinha, e aí se você deixar o seu mouse em cima dos estilos, vai aparecer o nome deles ali, tá bom? Você vai procurar esse aqui, ó, que tem o chãozinho verde e o céu azul. E você deixando o mouse em cima dele vai aparecer ali, ó, Estilo Simples. E aí você clica. Ele já vai voltar ao piso ali normal do SketchUp, tá bom? Só que se você orbitar, você vai ver que a gente fez aquele corte lá. Aquele corte que passou ali no meio da porta e no meio da janela. Como é que a gente faz para voltar ao normal? Essa aqui é a ferramenta Seção, tá? Que a gente usou para fazer o corte. Se a gente clicar nessa segunda opção que a gente tem aqui, ó, que é o Exibir Plano de Seção, ele vai aparecer a malha ali que a gente colocou. Aí basta você pegar a setinha de seleção, dar um cliquezinho na malha e dar um delete. Pronto, ele já tira o corte aí, tá bom? Outra coisa que vocês vão reparar é que quando vocês orbitarem, ó, vai parecer um negócio meio estranho. Vai parecer que aqui na frente está menor do que lá atrás, ó. Não tem uma sensação meio estranha? Porque a gente está aqui no tipo de câmera em projeção paralela. E a gente vai voltar aqui para perspectiva. E aí a gente vai ter uma visão muito mais natural, muito mais agradável do nosso desenho 3D, tá bom? Agora com tudo normal, bora rabiscar. Pessoal, vou dar uma afastada geral aqui e vou criar um retângulo, ó, com a ferramenta retângulo, um grandão aqui no fundo, tá? Mais ou menos desse tamanho aqui em comparação com os nossos espaços. Não precisa ficar certinho com a mesma medida, tá bom? Deixa eu aproximar dele aqui. Bom, primeiro de tudo vocês podem ver essa caixinha aqui, que você tem várias ferramentas de curvas aí. A ferramenta que eu mais gosto dessa caixinha é essa daqui, que é o Catmull Spline. Essa aqui, sem dúvida, é a melhor ferramenta para você fazer o contorno dos seus lagos, tá? Eu não vou mostrar todas as ferramentas que a gente vai perder um tempão desnecessário. Bora já usar essa daqui e caso você queira depois experimentar as outras para você ver como é que funciona, pode experimentar, se tiver alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo do vídeo ou lá no nosso grupo de suporte que eu tiro a sua dúvida, tá bom? Bom, então clique aí na verdinha. E como é que funciona essa ferramenta aqui para fazer curvas? Você sai clicando e ele vai fazendo as curvas acompanhando os pontos onde você está clicando. Olha que bacana. E aí, antes de você se aproximar muito do seu ponto final, ó, você está um pouquinho longe, você aperta o F9 do seu teclado e ele vai juntar uma ponta com a outra para você poder finalizar. Aí você vê como você quer a última parte da curva e dá 2 cliques. Pronto, você já tem o contorno do seu lago. Gente, essa ferramenta é muito prática, muito melhor do que as ferramentas de curva que o SketchUp tem. Eu vou mostrar para vocês alguns detalhezinhos a mais que essa ferramenta tem. Um erro que muita gente comete. Quando eles vão usar essa ferramenta, começa a dar um cliquezinho muito perto do outro, ó, achando que você tem que sair fazendo todo o contorno certinho assim, ó, para conseguir fazer o seu lago. Olha o tanto de pontos que ele está colocando. Gente, isso daqui é um erro, por quê? As suas curvas,
não vão ficar boas, elas vão ficar todas meio mastigadinhas, tá? Ó, tá vendo? E na hora de editar, que eu já vou mostrar para vocês, nessa hora vai dar muito problema. A gente usa essa ferramenta dando poucos cliques, tá? A gente usa 6, 7 cliques, dependendo do lago usa um pouco menos ou um pouco a mais, mas praticamente os cliques eles têm que ser um pouco mais longe um dos outros, para que você tenha essas curvas mais bem delimitadas, tá? Então, ó, vou dar um clique aqui, outro clique aqui, outro clique aqui, outro aqui, outro aqui. E aí, antes de você se aproximar muito do seu ponto final, ó, eu já aperto o F9 para ele juntar as duas pontas, e aí eu escolho como que eu quero essa curva e dou 2 cliques. Além disso, vou dar uma outra dica antes de vocês experimentarem, e essa dica é o seguinte: quando você estiver usando essa ferramenta, se por acaso você está dando alguns cliques lá, e você der um clique errado, você fala, nossa, eu vim aqui muito para dentro, né? Eu não queria vir tanto para dentro, eu queria fazer essa parte mais aberta. Se você apertar o ESC, ó, ele volta, tá? Ele volta a cada nozinho desses aqui que você está fazendo, ó. Apertei o ESC e voltou para esse outro nó, apertei o ESC e voltou para esse outro nó. Então, enquanto você está desenhando, errou, fez nozinhos muito próximos, aperta o ESC que ele vai voltar para você poder fazer outro desenho, tá bom? Lembre-se sempre de nunca chegar tão perto aqui com um clique para poder fechar. Então, quando você está meio longe aqui, você já aperta o F9, porque aí você consegue uma curva mais bonita aqui do final e dá os 2 cliques. Então, pessoal, a gente fez esse retângulo grandão para que vocês possam experimentar fazendo várias curvas, tá? Faça um exercício bacana, que é o seguinte: pega essa ferramenta e vá fazendo curvas, ó, que tente pegar o contorno das outras. Venho aqui, pego lá a ferramenta de novo, venho fazendo o contorno dessa. E aí tente fazer sempre uma meio que entrando dentro da outra e fazendo um desenho, até você conseguir preencher todo esse espaço, tá bom? Esse aqui é um ótimo exercício para você começar a pegar praticidade. Façam curvas pequenininhas para você poder treinar bastante dentro desse retângulo que a gente fez, tá bom? Depois que vocês já fizerem esse exercício e preencherem toda essa forma aqui, vocês já vão estar um pouco mais familiarizados com essa ferramenta. Porém, eu vou mostrar mais um detalhe para vocês que é muito importante. Aqui aparentemente está tudo bacana, consegui preencher tudo. Só que quando eu orbitar, olha o que vai acontecer. Tem uma curva aqui que eu fiz, ela foi para cima. Às vezes acontece o contrário, às vezes a sua curva vai lá para baixo da sua face. Enquanto você está desenhando, você descobre que a sua curva está indo lá para baixo da face quando ela para de aparecer. Tá vendo que aqui, ó, estava aparecendo o risquinho para mim normal, e esse outro que eu estou fazendo aqui, ó, não está aparecendo o risquinho, ó. Isso está acontecendo porque a minha linha, ó, está indo lá para baixo. Olha só o tanto que ela foi para baixo. Então, quando você estiver desenhando e você vê que a sua linha parou de aparecer, vai apertando o ESC para voltar, porque a sua linha foi lá para baixo, tá bom? Tem uma coisa que quase ninguém sabe dessa ferramenta, mas que é uma função que ajuda muito a gente, que a gente consegue travar essa ferramenta para que ela desenhe só em um plano e não vá nem para baixo nem para cima. É muito simples de fazer isso, vou mostrar aqui para vocês. Vejam que esse quadradinho aqui ele está preto. Para eu travar ele no eixo, eu aperto a setinha para cima do teclado e esse quadradinho vai ficar azul. A partir do momento que esse quadradinho está azul, eu posso sair clicando tranquilamente que ele vai permanecer no mesmo plano horizontal. Então, apertando a setinha para cima do teclado antes de começar a usar a ferramenta, você não vai ter mais esse problema da sua linha ficar doidona, indo para baixo e para cima. Então, essa aqui é uma dica de ouro. Sempre antes de usar, aperte a setinha para cima do seu teclado, tá bom? Aí você vem e me fala, professor, não gostei do meu lago, quero apagar, quero redesenhar, quero modificar ele, não quero mais do jeito que ele está. Você pode ter duas alternativas, ou apaga e desenha de novo, ou você pode modificar as suas curvas. Bom, apagar é fácil, você aperta o espaço para vir a setinha de seleção, dá um cliquezinho na linha e delete. Só que em vez de você apagar o lago, eu acho mais interessante você modificar esse lago aí. Para modificar o lago, você tem duas formas. Você clica em cima da linha e vem nessa opçãozinha aqui, ó, que é o editar, ou você clica com o botão direito e vem aqui, ó, no editar Catmull Spline. É a mesma coisa, tá? Botão direito BZ editar ou clicando aqui. Quando você clicar, ele vai mostrar vários pontinhos aí para você, tá?
Aqui a gente não consegue ver muito bem porque a nossa face está com o lado azulzinho virado para cima, né? Para vocês verem melhor, vou fazer o seguinte, vou pegar a setinha de seleção, dar 3 cliques, botão direito, inverter faces. E a gente fica com o lado branquinho da face para cima, que vai dar para ver melhor essa edição aí, tá bom? Então vou selecionar aqui de novo, vou lá no editar, e aí a gente consegue ver um pouco melhor essas linhas laranjas que ele tem aqui, ó. Tá vendo essas linhas laranjas? Se eu apertar nessa segunda ferramentinha aqui, ó, ele some com aqueles pontinhos azuis. Esses pontinhos azuis às vezes confundem a gente, tá bom? Então eu costumo clicar aqui para tirar os pontinhos azuis e eu ver só as linhas laranjas e esses nozinhos vermelhos aqui, né? Esses xizinhos vermelhos que ele faz. É através desses xizinhos vermelhos que você consegue clicar, tem que ser bem em cima deles mesmo, tá? Deixa o mouse pressionado e você arrasta para você modificar a curva que você está fazendo. Então vai lá bem em cima do nozinho mesmo, deixa o seu mouse ali, clica, deixa pressionado e arrasta para onde você quer. Dessa forma você vai modificando o formato do seu lago. Se você quiser, você pode também clicar direto nessa linha laranjinha. Clicando na linha laranjinha, você arrasta 2 nós ao mesmo tempo, tá? Então, ó, eu levo esses 2 nós para lá ou trago esses 2 nós para cá. Então treinem isso daí, dê um cliquezinho, arraste um nó só ou arraste 2 nós aí. Ah, sem querer cliquei fora, ele vai tirar essa ferramenta de edição. Aí você tem que ir lá e clicar de novo para ele aparecer os nozinhos de novo, tá bom? Pessoal, tem mais 2 detalhezinhos que eu vou mostrar para vocês, são 2 detalhezinhos bem interessantes. O primeiro detalhe que eu vou falar é que eu não sei se vocês repararam, mas às vezes essa curva ela fica meio pontuda, ó. Tá vendo que tem uma pontinha aqui, uma reta, outra pontinha, uma reta, outra pontinha, e não fica com uma curva tão bonita. Tem como a gente transformar essa curva em uma curva mais redondinha, não tão pontiaguda assim. Como é que você faz isso? Seleciona aqui, vem aqui no editar, e vocês vão ver que vai aparecer aqui embaixo, ó, na precisão, 7S. O que quer dizer 7S? Entre um nó que eu cliquei e o outro nó que eu cliquei, vão ter 7 segmentos de reta, ó. E se você digitar aí, por exemplo, 20S e der um Enter, olha o que ele faz. Ele aumenta a quantidade de segmentos de reta que ele tem e deixa a minha curva muito mais bonita, muito mais redondinha. Então deixa eu mostrar a diferença para vocês. Ó, vou fazer um com 5S, olha como fica toda quadradinha, e vou fazer um aqui com 20S Enter. Olha como fica muito mais bonita. A minha dica é que você fique ali mais ou menos até uns 15, 20, tá? Se você aumentar muito a quantidade, a gente vai ter um problema de excesso de linhas na hora que a gente for fazer as paredes chanfradas de manta no nosso lago. Isso vocês vão ver aí nas próximas aulas, mas já estou alertando vocês, não passem aí de 15 ou 20S, tá bom? E a última dica que eu acho que facilita muito a nossa vida é transformar essa ferramenta aqui em uma tecla de atalho. E a gente não precisa mais ficar clicando nela aqui. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente tem que saber o nome da ferramenta. Ó. Deixando o mouse, ele vai aparecer ali, ó, Cat Mu Spline. Depois de saber o nome da ferramenta, você vem aqui em Janela, Preferências, vem aqui em Atalhos, clica aqui nesse Filtrar e começa a escrever ali, C-A-T. Nem precisei terminar de escrever Catmu, que ele já apareceu aqui para mim, ó. Catmu Spline. Depois que a gente achou ela aqui nessa lista, a gente vem aqui, ó, em adicionar atalho, dou um cliquezinho aqui e aperto a tecla que eu quero que seja o atalho dessa ferramenta. Geralmente eu aperto o W, porque o W me lembra como essa ferramenta funciona, né? A gente não sai clicando em pontinhos para fazer as curvas. Então, esses pontinhos às vezes fazem o formato de um W e por isso eu gosto de usar o W, tá? Mas você pode escolher outra tecla se você quiser. Só um detalhe, se você usar uma outra tecla aqui, deixa eu apertar, por exemplo, o R. Ó, virou o R. Quando eu clicar aqui no mais para ele registrar esse R aqui como atalho, ele vai falar, ó, olha, já tem uma outra ferramenta que é o retângulo que está usando o R. Você gostaria de trocar do retângulo para o Catmu Spline? Eu vou colocar aqui não, porque eu quero que o R continue sendo do retângulo. Então tente escolher uma tecla que não tenha nenhuma outra ferramenta com esse atalho.
Então vou clicar aqui e vou colocar o W mesmo, clicar no mais e vou clicar aqui em OK. Essa caixinha de atalho você pode dar atalho para qualquer ferramenta que você queira. E o processo é o mesmo. Você pega o seu mouse, deixa o mouse em cima da ferramenta, você vai ver o nome dela ali, ó, girar. Aí você vai lá, janela, preferências, atalhos, procura aqui o girar, olha lá, câmera girar, clica aqui e dá o atalho que você quer, por exemplo, N. E aí quando você colocar o mais, ele vai atribuir essa tecla de atalho, tá bom? Bom, depois que eu dei o atalho W para essa ferramenta, eu não preciso clicar mais nela. Se eu estou desenhando lá e quero fazer o meu lago, eu aperto o W, ela já vem na minha mão para eu começar a desenhar. Olha que beleza, tá? Então sempre que você apertar o W, ela já vem para você poder desenhar o seu lago aí. Isso é bacana que você pode dispensar essa caixa de ferramentas aqui, porque vocês vão ver que a gente vai instalar tantas ferramentas novas no Sketch e às vezes lá em cima fica tantas barrinhas cheias de ferramentas que a gente demora para achar a ferramenta que a gente quer usar, porque fica muito poluído, muito cheio de coisa. Então eu acho bacana essa dica de você colocar atalho nas principais ferramentas que você trabalha, e aí com o tempo você vai acabar decorando e vai ser quase que automático você usando as teclas do seu teclado para desenhar, tá bom? Essa postagem aqui é um tecladinho onde eu coloquei as principais teclas de atalho que a gente usa no SketchUp, tá bom? Então o M é o mover, o baldinho de tintas é o B, a circunferência é o C, o equidistância é o F, a mãozinha é o H. Então se você ainda não tem tanta praticidade de mexer com atalhos, salve essa imagem aí no computador de vocês. Então se você quiser tirar essa caixinha de ferramentas aqui, você pode clicar nesses pontinhos que tem no começo aqui, ó, tá vendo? Quando você passa o mouse vira um sinalzinho de mais ali, aí você clica, deixa pressionado e arrasta para baixo que você consegue tirar a caixinha dali de cima, tá bom? Aí caso você queira, você pode fechar ela. E aí sem ela a gente usa sempre fazendo o seguinte, aperta o W para fazer, aperto o F9 para fechar, e caso eu queira editar, eu posso selecionar com a setinha de seleção, botão direito, editar Cat Moon Spline, e aí eu consigo editar a minha curva. Acredito que vocês já estão um pouco mais soltos na hora de fazer as curvas de vocês, e agora que vocês estão mais familiarizados, bora desenhar lá dentro do nosso espaço. Bom, então vamos começar a desenhar o nosso lago aí. E aí eu pergunto para vocês, se eu quero que aqui tenha um canteiro de 70 centímetros para colocar umas plantas e tal, na hora que eu apertar o W lá para começar a desenhar o meu lago e tudo mais, como é que eu vou saber se esse espaço aqui tem 70 centímetros ou não, onde eu estou passando com os meus cliques? A melhor forma de você saber é você pegar a ferramenta treina, a fita métrica, dou um cliquezinho nessa linha e trago uma guia para cá com 0,70 e Enter. E aí eu sei que aqui tem 70 centímetros. E aí na hora que você estiver fazendo o seu lago, estou fazendo o desenho do meu lago lá, tal, eu procuro não ultrapassar essa linha para cá, tá? Vou lá fazendo, chego perto dela, venho para cá, pá, e finalizo ali o meu lago. Isso eu uso sempre para saber a posição do meu lago, para limitar até onde ele pode chegar, ou coloco duas guias para limitar o tamanho dele, caso meu cliente não tenha tanta grana para pagar um lago tão grande, onde eu tenho que gastar muito com pedras, onde eu tenho que fazer um sistema de filtragem para um volume maior de água. Então usar a fita métrica para delimitar o espaço do lago é muito importante na hora do seu projeto, não só para determinar onde vão ser áreas de canteiro, quanto também para você limitar o tamanho do seu lago sobre o padrão do seu cliente e quanto ele pode pagar para construir o lago dele. Então vamos supor que nesse caso a gente não vai limitar o tamanho do lago, porque o seu cliente tem grana para pagar lagos até maiores do que esse espaço aqui que a gente está criando. Só que a gente vai usar as guias aqui para limitar as áreas onde vai ter vegetação, onde vai ter pedriscos fora do lago. Então façam essa guia que eu fiz aqui, ó, daqui para cá, com 70 centímetros, 0,70. Traga uma daqui para cá, ó, dessa parede, para cá no eixo verdinho, com 1,50, para a gente poder pôr umas plantas mais cheias. Traga daqui para cá 1,5 m, para a gente ter aquela área lá onde a gente vai pôr as pedrinhas fora do lago. Traga uma daqui para cá com 2 metros, para a gente conseguir colocar uma planta um pouco maior aqui. Lembrando que, gente, é muito importante, se você vai fazer arbustos ou se você vai colocar uma árvore, é extremamente importante você saber
como são as raízes dessas vegetações que você está escolhendo. Porque vamos supor que você coloque uma árvore de pequeno porte, só que ela tem raízes extremamente agressivas, e aí você escolheu por fazer um lago em manta com PVC, por exemplo, essas raízes aí provavelmente com o tempo vão furar o seu lago. Depois o seu lago está bonitão, todo montado, com o seu ecossistema todo equilibrado, plantas, peixes, ciclo do nitrogênio funcionando perfeitamente, tudo lindo, pH da água, tudo certinho, e aí você tem que desmontar todo o seu lago para poder tampar furos ou para poder tirar a sua manta e colocar uma manta mais resistente ou colocar uma bidim bem espessa embaixo, enfim. Isso daria uma baita dor de cabeça e vocês sabem muito bem disso. Eu sei que muita gente já sabe disso tudo, mas eu acho que é um alerta que eu deveria comentar. Enfim, no nosso curso a gente vai entrar muito mais nessa parte de desenho e ferramental do que na parte técnica da montagem específica de cada tipo de lago, mas eu acho muito importante comentar isso com vocês, porque é uma coisa que vocês têm que levar em consideração enquanto vocês estão desenhando, para caso você for colocar uma árvore com raízes mais robustas, mais fortes, você delimitar uma guia com espaço maior, para ela não ficar tão próxima do seu lago. Bom, então delimitamos aqui com as guias o espaço onde vai ter o nosso lago aqui dentro. Aí eu pego lá, aperto o W, ou clico lá na Catmull, e vou começar aqui ó, com um espaçamento um pouco aqui da minha porta, tá bom? Começar ali mais ou menos por aqui, venho para cá, puxo para cá, e vou contornando ali mais ou menos o formato que eu quero. Não precisa ficar certinho de primeira, tá gente? Porque depois de finalizar, a gente pode arrastar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tá bom? Deixa eu apertar aqui o F9 para eu finalizar, 2 cliques. E vou pegar aqui em cima dos meus nós e começar a editar eles para deixar as curvas mais bonitas, para não ultrapassar essas áreas aqui que eu demarquei. Então eu pego lá, puxo um pouquinho para cá, puxo um pouquinho para cá. Esses nós estão muito perto, então ele fez um ângulo meio agudo, feio aqui, né? Então eu vou trazer aqui um pouco mais para cá, ó, para ele fazer uma abertura um pouco maior. E aí você vai arrumando seu lago aí. Essa parte de baixo aqui também eu vou trazer um pouquinho mais para cá, ó. Essa aqui eu vou trazer um pouco mais para cá também, para chegar um pouquinho mais perto dessa linha. E maravilha, pessoal, consegui deixar as curvas mais ou menos de um jeito que eu goste, também próximas ali das linhas que eu demarquei, então consegui aproveitar bem esse espaço aqui para o meu lago, e pronto, e meu lago já está aqui demarcado, prontinho para eu poder continuar o meu projeto. Pessoal, aproveite aí para exercitar e crie contornos de lagos nesses outros espaços que a gente criou aqui. Para as guias que estão aqui nesse lago não atrapalharem esses outros que a gente tem, pode ir lá em editar e excluir guias. Tem uma surpresinha que eu vou mostrar para vocês, já para dar um gostinho. Quando a gente clica com o botão direito em cima da face e vem informações de entidade, aqui em cima vocês vão ver que aparece a área em metros quadrados. Eu consigo saber exatamente a área que eu tenho em metros quadrados do meu lago. Outra coisa que a gente consegue saber também é o comprimento desse perímetro, ou seja, dessa corda que contorna o meu lago. Se eu selecionar ela, vocês vão ver aqui que nas informações de entidade vai aparecer o comprimento dela em metros. Esse e outros dados que a gente vai pegar do nosso lago, como área de fundo, que eu vou mostrar para vocês também, área da lateral chanfrada, é um pouco diferente, mas eu vou mostrar para vocês também como pega. E com esses dados a gente vai alimentando uma planilha que é a planilha inteligente para lagos de manta com 60 centímetros de altura e chanfrados em 45. Ou seja, os lagos mais comerciais, mais comuns, com a profundidade bacana para você ter carpa, lago chanfrado para você ter facilidade na hora da colocação das pedras, lago de manta. Então, em cima desses lagos mais comerciais, eu criei essa tabela, que a gente vem nessa parte aqui onde estão contornados de verde, e a gente coloca os dados que o SketchUp dá para a gente, ou seja, área de manta, área das paredes laterais chanfradas, área do fundo, área da corda, que é o perímetro que eu acabei de mostrar para vocês, área da boca do lago. E colocando esses dados, aqui embaixo, ó, se você começar a abrir, você consegue descobrir o volume do seu lago. Através da área de parede, você consegue descobrir uma média em metros cúbicos de pedra que você vai usar, e ele já desconta essas pedras para poder te dar o volume de água que você vai ter no seu lago, para você poder escolher as suas bombas, para você poder escolher os seus filtros em cima do volume de água, já descontando as pedras.
Não só isso, pessoal, como se vocês forem abrindo aqui também, essa planilha eu vou passar para vocês depois, quando você coloca a área de fundo, você já tem os dados de quantidade de areia que você precisa comprar. Se você sabe a média que você paga por quilo de areia, você coloca na tabela o quanto você paga por quilo e toda vez que você for fazer um orçamento ele já vai te dar os valores para você comprar areia e ele também já te dá a quantidade de areia, se você quer 3 centímetros de fundo, de espessura, 5 ou 10. Ele te dá tanto em litros se você for comprar por litros de areia ou te dá por quilos se você for comprar por quilos. Se você sabe o preço que você paga por quilo, você substitui nesses 50 centavos e ele vai te dar um valor aproximado que você vai gastar com areia. Se você compra sacos de 64 quilos, ele vai te dar a quantidade de sacos que você vai ter que comprar. Ou se você usa, por exemplo, de 25 quilos, você troca aqui para 25 quilos e ele vai te mostrar a quantidade de sacos que você vai precisar comprar. Calculando o metro quadrado de área de parede, já te dá uma média de quantidade de pedras para você comprar em toneladas para o seu lago. Se você paga, por exemplo, 75 centavos por quilo, você deixa aqui. Você pode também alterar se você paga mais ou menos. Ele já vai te dar uma média do valor total que você vai pagar. E você tem vários outros campos aqui para você colocar, quanto mão de obra do buraco, se vai precisar de escavadeira, o filtro ou os filtros que você vai usar, as mídias e quantidade e preço que você vai usar. Aqui já vai aparecer o volume em litros para tratar, as bombas que você vai usar. Se você colocar a quantidade de watts de cada bomba e colocar a quantidade de unidades de cada bomba que você vai usar, ele já soma aqui toda a potência total e lá no final vai te dar uma média de quilowatts-hora por mês. Você consegue saber por mês o quanto você vai gastar de energia com o seu lago. Então, a partir do seu desenho, você tem um valor bem aproximado do que você vai precisar, o que vai ser perfeito para você poder escolher o seu filtro, as suas bombas, a tecnologia que você vai usar de ozônio, de UV. E aqui no final ele soma tudo e te dá os valores por sistema de filtragem, por pedras, mantas e areia, valor de mão de obra médio, serviços que você vai contratar, escavadeira, guindaste. Ele soma todo esse valor, te dá o valor total do custo do lago. Obviamente aqui não está o valor total porque a gente não preencheu toda a tabela. Aqui você adiciona o quanto você vai querer de lucro, vamos supor que 6 mil, e pronto, ele já te dá o preço para você entregar para o seu cliente. Enfim, não vou ficar me estendendo aqui para mostrar cada item, por enquanto é só para dar um gostinho para vocês saberem o que a gente tem aí pela frente. Cada aula que eu fiz desse curso foi uma aula extremamente pensada e eu tenho certeza que você, que não quer ser só o cara do lago, o cara que faz laguinho, aquela pessoa que teme em usar lona de caminhoneiro e bomba de máquina de lavar, você que cada vez mais vem se portando como um profissional laguista, vão ter muito material importante durante esse curso, onde eu entrego ferramentas o máximo que eu sei sobre elas para ajudar vocês e para a gente crescer junto aí no Brasil e você conseguir cada vez mais galgando e ganhando campo aí na sua profissão. Então é isso aí, tem muita coisa legal ainda para a gente ver no nosso curso. Até a próxima aula!